guardo, passo paninho nele, de tanto que eu gosto desse CD. Então tem até hoje, esse CD tá lá guardado, ninguém pode tocar no meu CD. Fruto do meu trabalho. Só que depois de anos eu descobri que eu estava praticando atos de quê? De improbidade. Por quê? Porque eu estava deixando de gastar o meu dinheiro para gastar o dos outros. E com isso eu fui aumentando meu patrimônio tanto que comprei meu CD. Eu me enriqueci de maneira o quê? Ilícita. Porque se enriquecer não é só receber diretamente, é deixar de gastar o seu para gastar o de quem? Dos outros. Pensa comigo, se o prefeito está usando o carro da prefeitura para levar a família para a praia, ele está deixando de gastar o dinheiro dele, sim ou não? Para gastar o dinheiro da prefeitura. Aí você diz, professora, mas ele está causando prejuízo à prefeitura. Sim, mas lembra que tem que ser a punição por um ou pelo outro. As punições aqui são maiores, as punições aqui são menores. Então, o que a lei disse? Disse que essa situação é situação de quê? De enriquecimento ilícito. Então, essa questão de prova, ela chove, porque quase todo mundo vai no prejuízo erário. Mas se falar que o administrador usou de carro público, bens públicos, equipamentos públicos em benefício próprio, isso daí é enriquecimento o quê? Ilícito. Cuidado com essa situação, que ela chove de cair em prova. Geralmente o exemplo é com carro. Fechado até aí? Prejuízo erário é facilitar a aquisição por preço superior do mercado, liberar verbas sem as formalidades legais. Não necessariamente. Porque para ter vantagem tem que dizer na questão. Se ele não falar, se ele só liberou, não quer dizer que eu recebi. Eu liberei verbas, mas se não disser que eu não recebi, não é enriquecimento ilícito, entendesse? É. Teoricamente, né? Não, na prática minha aula não serve para nada, que o mundo é diferente, né? Fechado até aqui. Acho que tocou, foi meia hora, né? Vamos no intervalo e a gente volta. A gente já viu. A gente já sabe quais são os atos, já sabe o negócio do dolo, já sabe o negócio da culpa, se retroage ou não retroage. O que mais que a gente sabe? Nem sei mais o que a gente sabe. A gente sabe correr com sua gota já. Ó, o que eu vou fazer agora? A gente falou dos atos de improbidade. Eu coloquei aqui no material de vocês, mas só para poder vocês lerem em casa. Eu vou fazer ali no quadro resumido, que é muito mais fácil. Que a lei... Vocês têm essa sensação que quem faz a lei quer enrolar para a lei ficar grande? Porque só pode ser. Que eles enrolam para falar pouca coisa. Então, a gente vai entrar nesse tópico daqui, ó. Que a gente já falou disso aqui tudinho. A gente tinha parado nesse daqui. Esse daqui foi o do nepotismo. Aí a gente vai falar agora dos sujeitos. Deixa eu fazer uma tabela aqui para poder facilitar. Temos o sujeito passivo. Com a tabela a gente resume 500 palavras ali. E temos aqui o sujeito ativo. Sujeito passivo, sujeito ativo. Vê só. Primeiro de tudo, sujeito passivo é quem pratica o ato de improbidade ou quem sofre? Quem sofre? Sujeito passivo é a vítima do ato de improbidade. Vítima. Já o sujeito ativo, logicamente, é quem pratica o ato de improbidade. É quem pratica. Eu vou só fiz isso aqui, não fiz mais nada, não, só isso aqui. Então, olha como a lei enrola. Eu vou ler rápido, só para constar que eu li o material com vocês, mas não se incomoda com isso aqui, se incomoda com o que eu vou fazer no quadro. Ele diz o seguinte, ó, sujeito passivo. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado, no exercício das suas funções e a integridade do patrimônio público e social, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como na administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que importa disso aqui tudinho? Isso aqui. O resto é enrolation. Vê só. Então, quem é que pode ser vítima de um ato de improbidade? Todo mundo da administração direta, todo mundo da administração indireta. Eu sei que vocês não aguentam mais, mas bora na técnica da osmose. Administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E indireta a gente já sabe que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Resumindo, isso aqui tudo é para dizer
que pode ser vítima de ato de improbidade, as pessoas da administração direta e indireta. Só que vamos lá. Será que uma pessoa que não integra a administração pode ser vítima de um ato de improbidade? Porque concorda que isso aqui eu acho até que tu chutaria sim. Se viesse da tua prova e tu for chutar, a administração pode ser vítima de improbidade? Pode, não é isso? Então, isso aí é fácil. Só que vamos continuando. Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada. Se ele está falando de entidade privada, ele está querendo se relacionar aqui a quem não integra a administração, que receba alguma subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, também pode ser vítima de um ato de improbidade uma entidade, uma pessoa privada, que receba algum tipo de subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício. Isso daqui, eles também não vão aprofundar pelo seguinte, ó. Deixa eu só acabar de escrever aqui. Vê só. Não vai cair o aprofundamento disso na sua prova, só para você visualizar. Lembra do povo que eu falei por cima hoje, SESI, SESC, SENAC, que não caía na tua prova? Imagina o seguinte, o SENAC, por exemplo, ele não faz parte da administração, mas o SENAC, apesar de ser uma pessoa privada, recebe alguns benefícios fiscais, como isenção de alguns impostos, sim ou não? Sim. Então, dentro do SENAC, pode ser que alguém pratique atos de improbidade, por exemplo, desviando o dinheiro que era para ser usado na instituição? Sim. Então, quem é que vai ser vítima do ato de improbidade? O SENAC, a própria entidade, o quê? Privada. Então, moral da história, pode ser vítima de um ato de improbidade todo mundo da administração e também uma pessoa do setor privado que receba algum tipo de benefício, incentivo, subvenção fiscal ou creditício. Eles não vão perguntar na sua prova o que é incentivo, o que é benefício, o que é subvenção, que isso é direito tributário. Eles querem um decoreba do nome. Então, se você recebe benefícios fiscais ou creditícios, recebe, por exemplo, isenção de alguns impostos, isso daí vai ser considerado um ato de improbidade. Até aí, fechado? Vamos caminhando. Quem chegou depois, eu disse, não se incomoda muito nessa parte com o que está escrito na lei, que a lei ela enrola demais para falar pouca coisa. Então é melhor a gente analisar aquela tabela. Pela tabela ali vai ficar muito mais fácil da gente entender quem é o sujeito passivo e quem danado vai ser considerado o sujeito ativo. Oi? Deve ser, deixa eu ver. Foi. Eu engoli umas palavras, não foi? Foi. Peraí. Ninguém tá mesmo. E faz tempo, né? Não é nem ser pelo concurso, ninguém tá bem mesmo. Pronto. Eu engoli umas 4 palavras, umas 4 letras ali. Devia ter comida pipoca, deve ser fome que tu me ofereceu, tá vendo? Gostei da uva, você não trouxe mais? Foi, eu pedi um cacho pra ela e ela nem chupa me. Então aqui, ó. Ele vem e diz assim, ó. Continuando a leitura, só por respeito à lei, mas foca na tabela. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Cá entre nós, minha gente, precisava escrever assim, uma enrolada desse tamanho. Ele está dizendo o seguinte, ó, também vai poder ser vítima de ato de improbidade quando o ato é praticado contra o patrimônio de uma entidade privada e dentro dela tenha dinheiro público. Vê só. Isso foi frio, foi? Ah. Vê só. Vê só. Concorda? Vamos aproveitar para lembrar um negócio lá de trás. Empresa pública, só lembra para mim. Empresa pública e sociedade e economia mista são pessoas de direito público ou privado? Privado. Dentro delas tem erário, dinheiro público, sim ou não?
Tem. Só lembra para mim, empresa pública, o capital é misto ou 100% público? Já a sociedade de economia mista, o capital é misturado. Mas posso comprar 80% das ações da Petrobras? Nem dinheiro eu teria para isso e nem posso comprar. Por que não? Porque a maioria do capital é público. Então, quando uma pessoa pertence à administração, a maioria do capital é público. Só que imagina o seguinte, não cai esse povo na sua prova, mas veja. Imagina que eu tenho uma ONG e essa minha ONG ajuda crianças carentes. A minha ONG faz parte da administração ou é uma pessoa privada? Privada, pessoa do setor privado. Só que pode ser que o poder público faça alguma doação para a minha ONG, sim ou não? Pode. Então imagina que o patrimônio da minha ONG é de 10 milhões de reais. Só que 500 mil foi de doação do poder público. Então a minha ONG é uma entidade privada que dentro dela tem o quê? Dinheiro público. Se eu sou diretora da ONG e desvio esses 500 mil reais que foram repassados da União, por exemplo, eu estou praticando ato de improbidade, sim ou não? Sim. Então também vai poder ser vítima. Posso. Deixa eu só escrever que aí eu volto. Então, nesse caso daqui, perceba que também pode ser vítima de um ato de improbidade uma pessoa que nem faça parte da administração. Ela não faz parte da administração. Só que a pessoa acaba que recebe, tem dentro dela dinheiro público dentro dessa pessoa. Dinheiro público, lembra que ele aparece na sua prova sendo chamado de erário. Então, só para poder a gente explicar mais visual, vê só. Quando eu tenho pessoa do setor privado, existem algumas pessoas do setor privado que elas integram a administração. Eu tenho aqui as empresas públicas, tenho aqui as sociedades de economia mista. Só para lembrar, empresa pública, 100% do capital ele é público. Sociedade de economia mista, a maioria do capital ele é público. Mas concorda que para pertencer à administração, o Estado tem que ter o controle daquela instituição? Quando é que você tem o controle? Quando você tem pelo menos a o quê? Maioria. Então, as estatais são controladas pelo Estado, porque aqui o Estado tem 100% e aqui o Estado ele tem a maioria. Só que imagina uma outra pessoa do setor privado. Imagina uma outra pessoa do setor privado. Essa pessoa do setor privado, no meu exemplo, vai ser uma ONG. Essa ONG não faz parte da administração. Só que essa minha ONG daqui, pode ser que ela receba dinheiro público. O capital da minha ONG, no meu exemplo, é 10 milhões de reais. Só que desses 10 milhões, 500 mil reais eu consegui de repasse de verba pública. Se eu sou diretora da ONG e eu faço um desvio desses 500, que eu botei 50, vai ficar 50 então. Se eu sou diretora da ONG e eu desvio esse valor, estou praticando ato de improbidade, sim ou não? Sim, porque mesmo a minha ONG não fazendo parte da administração, se tem dinheiro público lá dentro, ela pode ser vítima de ato de improbidade. Só que vamos fazer uma conta? Eu tenho 10 milhões, 50 mil é de dinheiro público. Eu sou diretora da ONG. Eu fiz um desvio de dinheiro. Eu desviei 1 milhão de dinheiro particular e desviei 10 mil reais de dinheiro público. Qual foi o valor do meu ato de improbidade? 10 mil. Professor, então pode desviar 1 milhão? Claro que não, né, criatura? Isso é crime, é outra coisa. Mas não vai ser ato de improbidade. Porque o ato de improbidade, ele vai considerar somente a parte do capital o quê? Público. Então, oi? Sim, sim, com certeza. Existe no orçamento interno a separação do capital privado, separação do capital público. A destinação pública geralmente é vinculada a algum tipo de atividade, mas aí já é legislação específica. Mas tem uma separação. Por 10 mil reais. É claro que ele vai responder criminalmente pelo resto que ele fez, mas por improbidade, 10 mil reais, porque só leva em consideração a parte do capital público. Então, aqui, o que a gente sabe até agora? Quem é que pode ser vítima de ato de improbidade? Pode ser vítima de ato de improbidade todo mundo da administração,
Pode ser vítima de ato de improbidade uma pessoa do setor privado que receba benefícios fiscais, como, por exemplo, uma isenção tributária, e também uma pessoa da administração que receba algum repasse de dinheiro público. Sabe como é que eu resumiria isso daqui? Eu diria que pode ser vítima de ato de improbidade qualquer local que dentro dele tenha dinheiro público ou que dentro dele tenha algum tipo de auxílio público. Pronto. Porque aqui tem dinheiro público e aqui tem auxílio. Porque quando eu faço com que você não pague impostos, eu estou te auxiliando de alguma forma. Então, resumindo, pode ser vítima de ato de improbidade qualquer local que tenha dinheiro público ou que receba auxílio público, como, por exemplo, a isenção em relação a impostos. Sujeito passivo pode cair na sua prova? Pode, mas cai muito, muito, muito mais sujeito ativo. Muito mais, que é o que a gente vai falar agora. Exemplo bem simples. Se eu der R$ 100 para vocês, ajuda? Então, Rick, oxe, pronto, era essa a resposta que eu estava esperando, né? Ninguém nem se coçou para bocejar no meu sem conto aqui que eu ofereci para vocês, né? Então, se eu disser assim, tome R$ 100 para cada um, eu estou dando dinheiro. Beleza. Agora, se eu disser para vocês, pessoal, eu vou fazer uma aula grátis, não estou dando dinheiro, mas estou ajudando, sim ou não? Sim. Isso é um auxílio. Não, já está aqui, você já está esperto, vai ser quando essa aula. E o pior é que eu acabo fazendo esse negócio, que eu sempre passo uns horários, né? Faço uns negócios aí. Eu vou estar até no aulão de véspera. Torçam para estar no momento babachola, tá? Para acertar as questões de prova. Mandem fluidos positivos. Só tem 3 vagas, tá? Parece? Eu escutei agora, parece que tem 3 vagas pro aulão. Então, 3 vagas. Olha, Judana, essa é a tua informação, né, Manu? A Rosana acabou de me falar que parece que tem 3 vagas pro aulão. Então, imagina o seguinte. O que eu ia falar? Pronto, sim. Então, aqui, o benefício é receber o dinheiro. Todo mundo aqui tem dinheiro. Esse daqui não tem dinheiro. Mas se ele deixa de pagar impostos, ele está sendo ajudado, é o aulão grátis. Então, pode ser vítima de ato de improbidade qualquer local que tenha dinheiro público dentro dele, ou até que não tenha dinheiro, mas que, por exemplo, economize pagando impostos, porque recebeu algum tipo de auxílio público. Só que cai muito, muito, muito mais, perguntando aqui em relação ao sujeito ativo. Só que o povo escreve muito para dizer pouca coisa. Quem é que vai poder praticar ato de improbidade? O agente público. E o conceito é tão amplo que entra até mesmo aquele que trabalha de maneira transitória e sem remuneração. Então, sujeito ativo vai ser o agente público, e esse conceito de agente público vai ser um conceito amplo, porque entra aqui aquele que tem um vínculo permanente com o poder público ou aquele que tem um vínculo temporário. Aquele que tem um vínculo remunerado ou não. Remunerado ou não. Então, por exemplo, alguns de vocês já são policiais, vocês já são agentes públicos. Vocês têm um vínculo permanente remunerado. É possível que vocês pratiquem atos de improbidade? Estou dizendo que vocês fazem, tá? Pelo amor de Deus. Estou dizendo, é possível fazer? É possível. Agora, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que ela é contratada por tempo determinado. Aquele recenseador do IBGE que vai na tua casa. Foi na tua casa? Passou lá em casa. Que pergunta, adoro responder o questionário, né? Quantas geladeiras, quantos banheiros, eu adoro isso. Aquele recenseador do IBGE, ele passa a vida toda naquilo ou é por tempo determinado? Mas durante aquele período do contrato, ele pode praticar, no sentido de é possível praticar atos de improbidade? É. Só que vamos além. Mesário, a única relação de fato que eu tive com a administração foi ser mesária. Vê que desgraça, não é isso? Então, eu fui mesária durante anos e anos da minha vida. E mesária é bom quando você é servidor. Aí você diz, folga. Folga de quê? Que eu não trabalho, eu só dou aula. Então, folga de quê? Para mim não se vê para nada ser mesária. Então, eu fui mesária durante anos. Quando eu fui mesária, apesar de eu ser só uma particular, mas quando eu fui mesária, era possível que naquele dia eu praticasse atos de improbidade, sim ou não? Porque meu vínculo é temporário e não remunerado. Mas naquele dia, olha que importância, eu fui um agente público. Veja que coisa maravilhosa. Aí deixa eu ir além, que eu já fui no mesário, não é isso? Agora vamos além. Imagina que eu sou estagiária, voluntária na Receita Federal. Meu contrato de estágio é por 6 meses e eu sou voluntária. Eu sou servidora no sentido estrito da palavra, servidora? Não.
Mas eu sou agente pública, sim ou não? É possível que o estagiário voluntário seja processado por improbidade? E esse caso que eu contei é real, tá? Eu já vi um processo contra um estagiário da Receita Federal que ele estava desviando dinheiro público lá da Receita. O cara já como estagiário já estava mostrando para que veio a esse mundo. Então esse conceito é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que, por exemplo, entra o estagiário voluntário. Só que vamos aprofundar um negócio de uma jurisprudência, vai que cai. Vamos lá. Um prefeito pode ser processado por improbidade? Pode. Um governador? Pode. Um deputado, um senador, um ministro de Estado? Pode? Pode. Então, todos os agentes públicos podem ser processados por improbidade, sim ou não? Não. Tem um que não pode. Só tem um agente público que não pode ser processado por improbidade. Quem é o único agente público que não pode ser processado por improbidade? Presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República tem uma legislação específica. Ele responde por crime de responsabilidade, senão ia dar bis in idem. Então, o presidente da República, ele não vai ser processado por improbidade administrativa. É a única pessoa, tá? Todo o restante, deputado, senador, prefeito, governador, todo mundo, a única pessoa que está fora, que é presidente da República. Isso não está na lei, é entendimento da jurisprudência, mas vai que cai na tua prova. Só o presidente, o resto todo pode ser processado, tá? Só que aí, vamos lá. Deixa eu voltar para mim. Eu hoje nem mais mesária sou. Graças a Deus, um aluno meu passou no TRE e deu um jeito de ferir a impessoalidade comigo e tirou meu nome. Glória. Eu não aguentava mais ser mesária. Se for para sortear alguma coisa positiva, não. Mas para ser mesária, desde que eu tirei o negócio, eu fui mesária. Um inferno. Foi só um desabafo que eu lembrei da época. Teve um dia, inclusive, que era meu aniversário. Foi horrível. Horrível aquilo ali. Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso? Eu nem mesária sou mais. Ou seja, eu hoje em dia sou puramente uma particular. Eu não tenho nenhuma relação com a administração. Não sou estagiária, não sou mesária, não sou servidora, não sou nada com a administração. Sou puramente particular. É possível que eu, particular, pratique atos de improbidade, sim ou não? Um particular pode ser processado por improbidade? Pode. Vamos lá devagarzinho? Olha o que a lei vem dizendo aqui. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público. Mesmo não sendo agente público, ele está querendo dizer que eu sou um quê? Particular. Então, particular, ele pode ser processado por ato de improbidade, desde que ele induza para a prática do ato de improbidade ou concorra. Induzir, né, você ficar instigando a pessoa, concorrer a atuar junto. Então, induza ou concorra. Vamos devagarzinho. Vê só. Imagina que Manu, ela é servidora da Prefeitura de Recife e ela cuida da parte de licitação. E eu... Não, a gente vai só praticar uma improbidadezinha junta, né? Só tranquilo, né? Foi tranquilo esse exemplo. Nem vai morrer nem nada no exemplo. Então, Manu, ela é servidora da Prefeitura. E eu sou engenheira, dona de uma construtora. E o que eu quero? Eu quero as obras do município. Aí eu fico, Manu, vamos dar um jeitinho aí, minha filha, para minha empresa ganhar essa licitação? Vamos aí, Manu, bora. Fica bom para nós duas isso aí. O que eu estou fazendo? Induzindo um agente público a praticar o ato de improbidade. O que é concorrer? É mais que induzir, é participação. Toma esses documentos daqui, Manu, vamos dar uma falsificada nisso aqui, dá um jeito da minha proposta ser vencedora. Se realmente a gente faz isso, quem é que vai ser processado por improbidade? Os dois, tanto o agente público quanto o particular. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vê só. O processo de improbidade administrativa. Aqui está o processo por improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que eu, Ana Cláudia, sou prefeita e eu, prefeita, neguei a publicidade dos atos, eu deixei de prestar informações para ocultar irregularidades. Isso é ato de improbidade, sim ou não? Quem é que vai ser processado por improbidade? Só o prefeito, concorda? Que o prefeito fez aquilo sozinho. Então, a minha pergunta é, pode existir um processo de improbidade movido só contra o agente público?
O prefeito, ele mesmo, negou a divulgação dos atos para ocultar a irregularidade. O prefeito fez sozinho. Ele pode figurar sozinho no processo por improbidade, sim ou não? Pode. Só que nesse exemplo que eu acabei de dar com o Manu, eu induzi um agente público a praticar um ato de improbidade para a gente fraudar um procedimento licitatório. Se ela topar, quem é que vai ser processado por improbidade? O agente público mais o quê? Particular. Só que eu tenho outra pergunta. Eu sou particular. Eu, particular, posso ser processada sozinha por ato de improbidade? Isso já caiu um monte. Isso aí é uma decisão do STJ. Sabe o que o STJ disse? Que o particular ele precisa induzir o agente público ou concorrer com o quê? Agente público. Concorda, então, que o particular precisa de quem? Do agente público. Aí o que o STJ disse? O processo de improbidade pode ser movido só contra o agente público ou agente público mais particular, mas não pode existir aqui processo de improbidade só contra o particular. Não pode. Ela tem que fazer alguma coisa. Tem sim. Mas as provas nem chegam a ser tão específicas. Se disser que eu induzi, já configura como se fosse os dois. É claro que ela vai ter que efetivar, porque senão não teve nada de ato. Então, particular não pode ser processado sozinho. Sabe o que uma vez caiu em prova? Frustrar a licitude de um concurso não é um ato de improbidade que a gente viu? Beleza. Aí dizia uma questão de prova assim. Imagina que eu e Ricardo somos dois particulares. Aí a gente foi fazer um concurso e a gente deu um jeito de ter um ponto eletrônico, conseguiu o gabarito da prova e fraudou a prova. Então, a gente frustrou a licitude de um concurso. Eu e Ricardo, dois particulares. O ato que a gente praticou foi um ato de improbidade, sim ou não? Não, porque foram somente dois o quê? Particulares. Agora, se quem passou o gabarito para a gente foi o secretário lá de administração do Estado, agora a gente vai poder ser processado, sim ou não? Sim, junto com o agente público. Mas o particular não responde sozinho por ato de improbidade. Não existe processo de improbidade só contra o particular sem a presença do agente público. Fechado até aí? Não, porque tem que ser o agente público em si. Não estou dizendo que a gente pode fraudar, mas vai ser alguma outra irregularidade, mas não é ato de improbidade. Deve ser um crime, eu só não sei tipificar isso aí. Isso é jurisprudência, STJ. Eu adoro o conceito de vocês assim, não gostei, não cai, não é isso, Dantes, né? Isso aqui é bem facinho. Isso aqui nem merece muito espaço no quadro. Vamos lá. João está sendo processado por improbidade. Ele causou prejuízo ao erário. Concorda que se ele foi condenado, ele vai ter que fazer o ressarcimento ao erário? Só que João morreu. E agora? E agora a responsabilidade passa para quem? Para o sucessor. Só que ele não deixou herança nenhuma. E o sucessor é bilionário. O sucessor vai fazer o ressarcimento ao erário? Não. Porque no Brasil, ou você não herda nada, ou você herda saldo positivo. Você não herda dívidas, porque cá entre nós, minha gente. Se no Brasil a gente herdasse dívida, era certidão de nascimento e no SPC, já no mesmo dia. Então você não herda dívida. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, o sucessor ou o herdeiro, ele vai ser chamado, mas até o limite do valor de quê? Da herança. Então ele vai responder, mas vai responder não com o seu patrimônio, vai responder com o valor da herança. Então, por exemplo, se essa criatura aqui causou um ato de improbidade que causou um prejuízo ao erário de 10 milhões, só que essa pessoa daqui tinha um filho, aqui está o filho dele, que é o sucessor. Essa pessoa daqui agora morreu, sangue. Pronto, morreu, sangue. Só que quando ele morreu, ele tinha um patrimônio de 10 milhões. Quanto é que o filho vai herdar? Nada, porque os 10 milhões vão ser usados para pagar o ressarcimento ao erário. Quando ele morreu, ele tinha um patrimônio de 15 milhões, tá bem? Quanto é que o filho herda? 5.
Quando ele morreu, ele tinha 0 centavos. Quanto é que o filho herda? Nada. E quanto é que ele paga de ressarcimento à erária? Nada. Porque ele só paga até o limite do valor da herança. Isso aqui é bem facinho.